Boa tarde, tudo bem com você? Meu nome é Vitor, sou da MGS Plásticos, para quem não me conhece, sou gerente comercial lá faz algum tempo e estamos começando essa live. Já era um desejo nosso ali na MGS de fazer live, fazer webinar, né, por termos essa presença digital, uma coisa nova e que está se intensificando cada vez mais, né, no Brasil e no mundo, ainda mais por causa do coronavírus, né, todo mundo em home office, em quarentena. Então, por esse motivo que a gente está iniciando aí nossa primeira live da MGS, primeira de outras que teremos também. Junto comigo, nós vamos falar um pouco aí sobre os plásticos, alguns plásticos, né, e suas aplicações. Junto comigo está o Samuel, que já vai se apresentar, também vai falar um pouco comigo sobre os plásticos. Ele é supervisor comercial, ele vai se apresentar daqui a pouco. E no final nós temos também a participação de um professor de marketing que vai falar sobre a importância, nesse momento, de ter a presença digital nas empresas. Vou passar a palavra para o Samuel e depois a gente volta para falar sobre os plásticos. Boa tarde, pessoal. Queria primeiramente agradecer a todos, né, que estão aí na escuta. Para nós é um motivo de grande satisfação, de grande alegria poder estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo que é o mundo dos plásticos, né? Plástico que também está presente aí, que está presente em diversos segmentos, e nós agradecemos por essa oportunidade, por mais uma vez poder estar aqui com vocês, semeando um pouco do conhecimento que a gente tem e falando sobre esse universo tão maravilhoso que é o universo aí dos plásticos, tá? Desde já queria agradecer e passo a palavra aí para o Vitor. Bom, pessoal, vamos então começar a falar aí sobre os plásticos, né? Em primeiro lugar, eu quero falar iniciar com o Nylon 6, que é um produto extremamente conhecido aí no Brasil e na América do Sul. É um semi-acabado, é um plástico de engenharia que tem um volume muito grande de consumo para diversas aplicações, e a MGS ela se destacou no Brasil e na América do Sul por difundir o uso do semi-acabado em Nylon 6, também conhecido como poliamida 6. Bom, o Nylon 6 da MGS, vou primeiro falar um pouquinho como você reconhece o nosso produto aí no mercado, depois eu entro um pouquinho sobre as suas principais propriedades e aplicações. O Samuel vai me ajudando aí a complementar, né, sobre esse produto. Mas como que você reconhece o Nylon 6 da MGS? O Nylon 6 da MGS tem uma pintura preta na ponta da peça, eu vou mostrar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, esse aqui é um tubo, né, de 60 por 30, ele tem essa pintura na cor preta, o número indica o diâmetro externo, no caso aqui em cima, e o interno aqui embaixo, 60 por fora e 30 por dentro. Nós fabricamos o Nylon 6 no formato de tubo, como eu mostrei, também no formato de bastão, conhecido como tarugo, e chapas. O Nylon 6 ele pode ser aditivado, pigmentado, né, com diversas cores. Aqui eu tenho um Nylon 6, aqui a pintura está em branco, tá? Mas é o Nylon 6, quando ele é pigmentado, a cor de identificação dele é... Então esse aqui é um azul. Também temos aqui um Nylon 6 cor vermelho. E o Nylon 6 ele também pode ser aditivado, com grafite, com molibdênio, com fibra de vidro. Aliás, a MGS é a única empresa no Brasil que fabrica o semi-acabado Nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Tenho aqui uma amostra dela, um bastão de 45, Nylon 6 com 30% de fibra de vidro na cor preto, tem também na cor natural, ela fica meio esverdeada em função do aditivo. Então o Nylon 6 ele pode ser encontrado dessa forma, em natura, que ele fica na cor branca, ou também ou aditivado. O Samuel vai falar um pouquinho das propriedades do material. Isso, um ponto importante também que eu gostaria de ressaltar, tá, né, com todos,
A questão das propriedades dos materiais, isso que a gente vai falar aqui com vocês, são algumas propriedades básicas, né? Algumas propriedades básicas, mas que são também consideradas umas das mais importantes aí dentro do segmento, né, de plásticos de engenharia, e também na questão da escolha do melhor tipo de plástico e etc. Cabe ressaltar que tudo isso que a gente fala aqui com vocês, tudo isso que a gente conversa com vocês, tanto aquilo que a gente coloca nas nossas mídias sociais, aquilo que a gente coloca no nosso site, etc., tudo isso tem base científica. Até eu queria compartilhar com vocês, nós utilizamos algumas literaturas, tá? Depois, se você que está nos assistindo aí, que quiser se aprofundar um pouco mais, nós utilizamos algumas literaturas, a gente utiliza, tem alguns livros, tá? Que depois a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Que a gente usa, tem vários livros que são muito utilizados na academia, tem Plásticos de Engenharia aqui do Hélio Ibeck, Júlio Arada, tem Plástico na Prática, esse eu acredito que é um dos mais famosos aí do Jorge Arthur Cavalcante, tá? Também fala muito acerca das propriedades dos plásticos, e as propriedades as principais, tanto que isso que você vai encontrar no nosso site, e que você vai encontrar também, e que vai ajudar muito na decisão de qual plástico você vai usar, tá? Em aspecto a questão do nylon, tem a questão do peso específico, que é 1,14 grama por centímetro cúbico, que isso é a densidade, né, que é o que você pode usar para identificar o plástico em comparação com a água, né, com a densidade da água, se ele afunda, se ele boe, etc. Tem a questão da dureza, tem questão de resistência à temperatura em uso contínuo, que do nylon vai de menos 40 até mais 100 graus Celsius. Ele é autolubrificante, ele amortece vibrações e etc, etc. Agora, uma das questões mais importantes aí que a gente pode ressaltar aí do nylon, que o nylon 6 ele é o chamado queridinho da galera, né? Então, todo mundo, a maioria no nosso mercado, e todo mundo de PP com o nylon 6, porque o nylon 6 é o nome genérico, né? O nome que está espalhado aí pelo campo, o nylon 6 ou a poliamida 6, que é o seu nome científico, tá? Ainda falando sobre não sei se ele foi um dos primeiros plásticos, né, semi-acabado, plástico de engenharia que surgiu no Brasil, então tudo que era aplicação que poderia substituir o metal, a madeira ou a cerâmica por um produto menos resistente, o nylon acabava sendo aplicado. Então, roldanas, engrenagem, estrela alimentador, guias, uma infinidade de aplicações foram substituídas de metal, principalmente metal, para o nylon 6. As vantagens dessa substituição começa aí pelo preço, né? O preço de uma barra de nylon é muito mais vantajoso com relação à barra de metal. O peso, então, indiscutivelmente o peso, o nylon 6, o plástico, de modo geral, ele é muito mais leve do que o metal. A questão também da não necessidade de fazer lubrificação, de colocar óleo, graxa, né, no material. A questão de ruído também, quando você coloca uma peça de plástico numa máquina, por exemplo, o ruído reduz bastante. Então, o uso do plástico no mundo é uma coisa que vai aumentar, e tem aumentado, né, cada vez mais. Prova disso são os automóveis. A indústria automobilística usa muito plástico, então deixa o carro mais leve, mais econômico, mais barato. Também na linha branca o plástico também é muito utilizado. Então o uso do plástico assim, ele não tem fim, ele vai cada vez mais ser utilizado. E nesse momento que a gente está vivendo, né, com relação aí ao vírus, né, no mundo inteiro, e a necessidade dos governos se prepararem, né, fazendo os hospitais de campanha, daí há a necessidade de equipamentos hospitalares.
o plástico ele está em destaque nesse momento, porque muitos equipamentos hospitalares utilizam o plástico para sua composição. Então ele se destaca nesse momento aí do vírus que a gente está vivendo. A gente vai começar a falar também agora um pouco sobre um outro plástico que a MGS fabrica, o polipropileno. O polipropileno da MGS, ele eu vou mostrar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Esse 25 ali é o diâmetro da peça em milímetros. Ele tem essa cor aqui translúcida. É um material que ele é muito mais leve do que o Nylon 6, e o Samuel vai falar um pouquinho mais das propriedades, eu não vou falar muito, mas nós também fabricamos ele também no formato de tubo. Aqui nós temos também um tubo em polipropileno. O polipropileno também é fabricado em chapa, e também, assim como o nylon, ele pode ser pigmentado. Eu tenho aqui uma amostra do PP preto, né? Aqui eu acho que 40 milímetros, não sei se conseguem enxergar ali, mas é o polipropileno pigmentado. Ele pode ser pigmentado de outras cores também. Além de pigmentado, assim como o nylon, ele pode ser aditivado, pode colocar fibra longa, fibra curta, ou outro aditivo, como anti-UV, antistático. Então, ele permite isso, o plástico permite isso, conforme a necessidade do cliente, dá para ter ou a pigmentação ou a aditivação. Vou passar um pouquinho para o Samuel, senão eu começo a falar demais. O Samuel vai falar um pouco mais sobre as propriedades do polipropileno, que também está em destaque aí agora no mercado, por ser um produto mais barato, muita gente substituindo o nylon pelo polipropileno. Fala lá, Samuel. Então, o polipropileno, né, ou como geralmente o pessoal conhece, né, o pessoal conhece aí no mercado, o pessoal chama ele de PP. Então, ele tem, se você precisar de um material, de algum tipo de plástico, né, você vai analisar o seu projeto, você vai ver que você precisa de algum tipo de plástico, onde você não precisa de uma alta resistência mecânica e precisa diminuir custo. O polipropileno, a gente pode dizer que é o material ou o plástico aí mais acessível, mais indicado para sua aplicação. Primeiro porque ele possui algumas características interessantes, ele pode ser soldável, ele é impermeável a líquidos, a gases, ele não reage com agentes químicos, ele possui uma alta resistência a produtos químicos, e dentre todos os plásticos, ele é aquele que tem o menor peso específico, tá? É até interessante, a gente até sempre fala, né, que a gente pega muito no campo isso, que às vezes até o pessoal vê o próprio polipropileno, o próprio PP até no lugar do nylon, que não é, né, muito indicado justamente por causa disso, porque ele é mais leve e acaba se tornando um material mais barato, tá? As propriedades, a questão do peso específico, questão de densidade, né, do polipropileno, que é de 0,91 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro daquele teste, né, se você vai fazer um teste, quer saber se é PP, comprou o PP da MGS, tá? Lógico, tá sem a pintura amarela e você quer saber qual é o material. Ele tem uma cor, né, que é meio translúcida, e se você fizer um teste na água, por ele ser, né, pela questão da densidade, ele vai boiar na água, tá? Ele vai boiar. Então, esse material ele é muito interessante também, questão de absorção de umidade, que é de 0,03%. Então, se você precisa, né, ou necessita de algum tipo de aplicação onde você não absorva a umidade, o polipropileno ele é muito indicado, ele é muito utilizado, tá? Tem sido utilizado agora, principalmente nesse momento, né, falando de indústria hospitalar, tem sido utilizado na fabricação de móveis para laboratório, a gente já pegou alguns casos, tem sido utilizado em aparelhos ortopédicos, tem sido muito utilizado nesse segmento, principalmente nessa questão de móveis hospitalares. Às vezes você nem sabe, às vezes você nem vê, mas lá no meio, quem sabe, da maca, lá onde o enfermo, né, tá deitado, tá descansando ali, em seu momento de agonia, tem uma pecinha de polipropileno, tá? Então, eu passo aí para o Vitor novamente. Voltando nas vantagens do polipropileno, tem essa da questão da tolerância dimensional.
Ao contrário do nylon, que tem a característica de absorver umidade, ele absorve até 3%, e também ele pode expelir umidade, né, com calor, e isso faz com que o diâmetro de uma peça usinada, ele vai variar. O polipropileno, por absorver pouca umidade, é 0,03% de absorção de umidade. Então faz com que a tolerância diminucional seja mais estável, o que é uma grande vantagem também para o polipropileno. Sem contar o que o Samuel também já comentou, a resistência a produtos químicos. O PP é um produto que tem bastante resistência a produtos químicos, mais do que o próprio nylon 6. Então faz dele um material de destaque. Ele é mais leve do que o nylon, mais barato do que o nylon, preço por quilo. Então é uma vantagem. Ele tem uma resistência mecânica menor do que o nylon 6. Isso é uma desvantagem, dependendo da aplicação. Então, tem muita aplicação que hoje é utilizado o nylon, poderia ser utilizado o polipropileno sem problema nenhum. Até uma orientação que nós passamos quando surge a dúvida, onde é que eu posso aplicar o PP, onde é que eu posso aplicar o nylon, onde é que eu posso aplicar o poliacetal, é sempre bom fazer um estudo, né, empírico com relação às propriedades de cada produto para aquela aplicação e depois fazer uma amostra e colocar em teste, né? O teste prático junto com o teste empírico é o que vai comprovar ou validar ou não, né, a aplicação de um material. Outra coisa importante também para destacar no polipropileno ainda é a temperatura em uso contínuo, né? Ele chega a 100 graus de uso contínuo sem deformação. A questão da temperatura é um ponto importante quando a gente vai falar em substituir algum produto por plástico. Então, é sempre importante avaliar qual é a temperatura em uso contínuo que o plástico vai ter que suportar sem deformar. Então, tem plástico aí que resiste mais de 200 graus Celsius, né, em uso contínuo sem deformar. São também conhecidos como os plásticos de alta performance. Então, esse é um grande limitador do uso do plástico, a questão da temperatura em uso contínuo. Vamos passar então para o poliacetal, né, vamos falar um pouquinho também sobre o poliacetal. O poliacetal é um plástico que está se destacando hoje no mundo. Ele é um plástico que tem uma série de vantagens com relação ao nylon e com relação ao polipropileno também. O poliacetal da MGS é identificado pela cor vermelha. Eu tenho aqui uma peça, vou mostrar para vocês, bastão de 28 milímetros. A cor de identificação dele é o vermelho, né? O material é um branco, bem branco, né? Não sei se pode-se falar assim, um branco bem branco, mas é um branco bem branco, né? Esse é o poliacetal da MGS. Nós fabricamos no formato de bastões, no formato de chapa, no formato de tubos. Eu tenho aqui até um pedaço de um tubo para mostrar para vocês, né, da MGS, 60 por 30. Em poliacetal, né, o diâmetro externo aqui o 60, interno 30. A gente fabrica vários outros diâmetros de tubo. O poliacetal também pode ser pigmentado ou aditivado. Eu tenho aqui um poliacetal azul, um poliacetal que ficou bonito, na cor azul, ele está pigmentado, mas ele poderia ser pigmentado de verde, de vermelho, de amarelo, enfim, desde que o nosso fornecedor de pigmento consiga produzir, a gente faz na cor que o cliente precisar. Além de ser pigmentado, ele também pode ser aditivado. A MGS também é a única empresa no Brasil que produz o poliacetal com fibra de vidro. Até então só tinha importado. Então agora nós também temos essa possibilidade de fornecer para os clientes o poliacetal aditivado com fibra de vidro. Além do fibra de vidro, tem, como eu já tinha falado sobre o nylon, grafite, o molibdênio, o silicone. Bom, tem uma infinidade de aditivos que a gente pode estudar conforme a tua necessidade, né? Mas aqui no Brasil a única que fabrica até então poliacetal com fibra de vidro é a MGS. A MGS sempre foi
pioneira com relação a plásticos de engenharia. Graças a Deus nós temos uma equipe técnica muito boa, que sempre está fazendo estudos, né, e experiências com novos plásticos, as tendências que estão surgindo, mesmo não havendo no Brasil ainda uma demanda para isso, mas a gente está sempre preparado já para oferecer para o cliente plásticos que até então só tem lá fora. Posso falar aqui sobre o PSU, sobre o PPS, sobre o PIC. Então, a MGS já fabricou todos esses plásticos como pioneira no Brasil. Vou passar um pouquinho para o Samuel, para ele falar um pouquinho sobre as propriedades do poliacetal. Vai lá, Samuel. Bom, então, o poliacetal é um plástico, né, um termoplástico, né, que está cada vez mais em evidência no mercado. Por quê? Porque o poliacetal, em comparação ali com o nylon, né, ele tem ocupado o lugar, tem substituído em diversas aplicações o nylon 6 por algumas características específicas do poliacetal, tá? Então, quando a gente analisa ali a tabela de propriedades do poliacetal, você vai ver primeiro a questão da absorção de umidade, né, que o nosso amigo, que o Vitor já comentou, que no poliacetal é 0,30%. Então, em comparação com o nylon, o poliacetal ele absorve bem menos umidade, ou seja, isso proporciona, né, aí no seu projeto ou na aplicação, a questão do que a gente chama de estabilidade dimensional. Então, diríamos que você vai fazer uma peça, né, que necessita de uma certa resistência mecânica, que precisa resistir, né, a uma força de tração e etc. O poliacetal ele possui essa característica e não absorve umidade. Ou seja, a sua peça, né, que é o que a gente chama de peças de alta precisão, ela não vai sofrer variação, tá? Não sofre variação. A gente já tem alguns casos, né, principalmente aí no campo, que às vezes as pessoas compram, principalmente lá no norte, lá para o lado do Amazonas, onde a umidade relativa do ar ela é um pouco maior, e o material sai, ele absorve umidade, e quando chega lá ele está mais pesado, ele altera o dimensional, e você chega lá, pô, Samuel, chegou aqui o material, está mais pesado e tal, foi a questão de absorção de umidade. E o poliacetal ele traz essa grande característica. Além, outro ponto importante do poliacetal, né, a questão ele tem um baixo coeficiente de atrito. Eu acredito que vocês lembram lá da física, né, o que é atrito, né? Então, o material que possui baixo coeficiente de atrito tem uma grande resistência à abrasão e também resistência a agentes químicos, e além dessa questão, né, além de ser um material muito versátil, ele é atóxico, ou seja, também pode entrar em contato com alimentos, ou seja, fazer uma peça aí que seja para a parte de indústria alimentícia e etc., e que você necessita dessa questão da atoxicidade, o poliacetal é um excelente material que pode ser aplicado, pode ser utilizado, tá? É muito utilizado pecinhas pequenininhas, de pequeno porte, murchas, mancais e etc. O poliacetal vem tomando conta do mercado, é o que até que a gente já comentou, né? A gente tem visto isso acontecer, principalmente fora do Brasil, e aqui no Brasil também a gente tem visto, né, a demanda, aquilo que é parecido para nós, a procura, etc. O nylon é 1,14 gramas por centímetro cúbico, o poliacetal é mais pesado, é 1,41 gramas por centímetro cúbico. Então, se você pegar na mão os dois materiais, você vai ver que o poliacetal ele é bem mais pesado do que o nylon 6. Questão de resistência à temperatura é parecida, né? O poliacetal ele resiste um pouco mais na questão de temperaturas negativas, ele vai até menos 30, mas a temperatura em uso contínuo máxima é 100 graus Celsius também, aí igual o nylon 6, tá joia? Falando um pouquinho mais ainda sobre o poliacetal, eu quero destacar a usinabilidade dele. O poliacetal é um produto que tem uma usinabilidade muito boa. Ao contrário do nylon, quando é usinado, ele solta um cavaco contínuo que é difícil de arrebentar até, por ser um bom produto. E ter essa característica de não ter o cavaco quebradiço.
Já o poliacetal, ele já tem um cavaco mais quebradiço. Quem está usinando reclama às vezes um pouco, né, do nylon 6, que fica enrolando ali aquele cavaco na ferramenta, e de tempo em tempo tem que dar uma limpada para poder usinar melhor. Enfim, é a característica do nylon. Então o torneiro ele prefere usinar o quebradiço, né? Então ele não fica criando aquele fio enorme e fica enrolando ali na ferramenta, não, ele vai se quebrando e para usinar fica bem melhor. Quero destacar também o acabamento da peça em poliacetal. O acabamento do poliacetal é muito bonito, comparado com o nylon 6. Então, são pequenos detalhes que colocam ele em evidência. Em termos o Samuel comentou o peso específico dele, né, 1,41 para o nylon, que está 1,14, mas em termos de preço por peça, ele fica praticamente elas por elas, né? Então, se for comprar aí um bastão de nylon de 50 milímetros e um de poliacetal de 50 milímetros, o preço fica basicamente o mesmo, mas as vantagens que o poliacetal leva com relação ao nylon, como ele citou ali, né, a estabilidade dimensional, a toxidez, absorção de umidade, né, que tem a ver com a estabilidade dimensional. Podemos destacar também a questão de temperatura em uso contínuo, é a mesma do nylon. A dureza do poliacetal é maior do que o nylon. Na escala Rockwell está em R120, enquanto o nylon é R100. O polipropileno, só para ter uma ideia, é R64, bem abaixo então do nylon e praticamente é metade do poliacetal. Mas o poliacetal ele tem esse destaque, então eu quero sugerir para você que está me ouvindo, se você ainda não conhece o poliacetal, eu te encorajo a comprar uma barra, levar para o teu torneiro de confiança, que é o teu cliente, e peça para ele experimentar. Você vai ver que ele vai gostar muito e realmente é um material que tem uma série de vantagens. Por falar em você que está me ouvindo, eu quero dar aí um alô aí eu percebi que o Maurício está conectado, mandou um alô, um abraço para você, Maurício, um abraço para o Orlando também, nosso querido amigo, um abraço para o Henrique, e nesse momento, né, que, como eu falei para vocês no início, não sei se todos ouviram, mas é a nossa primeira live da MGS, é uma coisa que já estava no nosso coração, webinar, a gente vai fará outras aí no futuro. A gente já tem aqui no canal do YouTube alguns vídeos, tem outros vídeos que já estão prontos, um vídeo sobre nylon, onde a Patrícia fala, um vídeo sobre o próprio polipropileno que falamos aqui, que eu falo, e logo vai estar no ar para você ouvir sobre esses produtos. Estamos aí preparando outros vídeos para realmente passar informação para o mercado brasileiro, e também nós queremos ter algum vídeo ali também em espanhol, que o Henrique também tem nos auxiliado. O Henrique é o responsável ali pela parte do comércio exterior da MGS. Então eu quero agradecer você que tem nos prestigiado, tem recebido nossos e-mails. Nós temos também a presença digital ali nas mídias sociais. Daqui a pouquinho o professor Ademir Lara vai comentar um pouquinho sobre a importância da presença digital para as empresas, né? Principalmente, como eu falei, nesse momento de pandemia, que tem muita gente em home office, muita gente consumindo material digital. Eu vou voltar agora ali para o Samuel, ele vai falar também um pouco sobre um outro parceiro nosso, que é uma empresa do grupo da MGS, chama-se FGM Plásticos, e também a Chef Plásticos, que já é a parte de aplicação do produto. Então, eu vou passar um pouquinho ali para o Samuel, para ele falar um pouquinho brevemente sobre a FGM Plásticos. Bom, pessoal, a FGM Plásticos, né, é uma empresa também pertencente aí ao grupo MGS Plásticos, e que trabalha, né, é especialista, possui uma equipe de especialistas, possui uma equipe de trabalho que é totalmente focada para a questão da usinagem de plástico, tá? Até o pessoal que está aí nos assistindo, né, poderia falar até com maior precisão na questão da questão da usinagem de plástico. E cabe ressaltar
né, eu queria ressaltar que um dos produtos que a FGM desenvolveu, que tem colocado aí no mercado, que são as tábuas de carne, tá? E por que o que a gente pode ressaltar, o que a gente pode dizer de vantagem em você ter uma tábua de carne em polietileno, né, que é o PAD, eu vou falar já para ti agora aqui de algumas características, em comparação, por exemplo, com uma tábua de madeira, tá? Se você for analisar hoje, ninguém dá importância para a questão, por exemplo, muitas pessoas não davam importância para a questão da higienização das mãos e etc. A gente até na nossa rotina, a gente não se importava muito com isso, tá? Mas o que aconteceu? Com a explosão aí do coronavírus, do Covid-19, algumas recomendações do Ministério da Saúde foram as seguintes. Uma delas, né, uma das mais recomendadas, é que você lavasse as suas mãos, que você passasse álcool em gel nas suas mãos. Para o quê? Para eliminar ou não propagar esse vírus um para os outros. O polietileno, a nossa chapa de PAD, ela possui uma das principais características, né, a questão da toxicidade, tá? A gente não vê, a gente não consegue ver, né, até agora saiu o coronavírus, o inimigo invisível, a gente não consegue ver também as bactérias, os vírus ou aquilo que está vinculado aos nossos alimentos, às coisas que a gente ingere. E qual que é a grande vantagem dessa tábua de carne? A grande vantagem é que ela não acumula, ou seja, ela é uma espécie de barreira para a acumulação de bactérias e etc. Principalmente quando tu vai cortar a tua carne, quando tu vai cortar o teu legume, quando você vai cortar o seu peixe, entendeu? Você vai cortar ali com a segurança, né, comprovada cientificamente, pois o PAD é um material atóxico, de que você está cortando, você está preparando o seu alimento de uma forma segura, que é diferente. A gente tem, né, até vem na cultura lá da época dos nossos avós, e o pessoal cortar ali na tábua de madeira, e etc. Mas o polietileno ele tem essa grande característica de ser atóxico. Além, também, cabe ressaltar, de você não desgastar o fio da sua faca. Então, né, que algumas características do polietileno proporcionam isso, que você vai cortar a sua carne, vai cortar o seu peixe, vai cortar o seu legume, e você não vai desgastar o fio da sua faca, né? Você vai desgastar ali a tábua de carne que está sendo utilizada e não vai desgastar a sua faca, tá joia? Então, eu convido você, né, a FGM Plásticos, na questão da usinagem de plásticos em engenharia, o pessoal é especialista, tem trabalhado nisso há muito tempo. Também tem o site da Chef Plastic, que além dessa tábua de carne, né, que é um dos produtos em mais evidência, tem também outros utensílios aí para cozinha, tem colheres, tem o quebra-caranguejo e etc. Diversos outros utensílios que a FGM Plásticos tem trabalhado, e principalmente agora. Eu costumo dizer, né, que o mundo vai ser diferente, nós vamos ser pessoas diferentes depois dessa pandemia, depois do Covid-19. Eu tenho a plena convicção de que, principalmente nessa questão de proliferação de bactérias e vírus e etc., a gente vai se atentar muito mais a esse mundo, a esse universo, da questão né, que é um mundo desconhecido, um mundo invisível, que a gente não prestava muito atenção, e eu tenho certeza que usar uma tábua da FGM Plásticos vai proteger, né, não só você, mas toda a sua família na preparação aí dos seus alimentos, tá? É mais um plástico que está se destacando aí, daí, no caso, a FGM, ela trabalha com esse tipo de plástico, são as placas ou chapas, né, de acrílico, de PETG, de policarbonato, que hoje, né, estão em evidência em todo lugar que a gente vai. Você vai ao supermercado, você vê ali uma placa de acrílico ou policarbonato, protegendo o funcionário, protegendo o cliente de um contato do vírus pelo ar. Nos hospitais, então, nem se fala. Eu já vi também redomas feitos em acrílico para hospital de campanha, para isolar o paciente que está em observação ou em tratamento, né, para que o vírus que está no ar não contamine os enfermeiros e os médicos. Também muito em evidência as máscaras, né, Shield, que protege todo o rosto de contaminação também pelo ar, que ela é feito em acrílico e também em PETG.
Então, são plásticos que a FGM tem trabalhado. Você pode entrar em contato com ela, conversar lá e fazer seu orçamento. Na linha de plásticos de engenharia e das poliurefinas, a MGS está à tua disposição, sempre esteve. A fábrica está lá trabalhando, ela não parou. Tem um pessoal em home office, o Samuel está em home office, né? Tem outros vendedores em home office. Eu estou na fábrica lá direto, junto com os donos lá, estamos fazendo as vendas, atendendo os clientes. Tem um vendedor lá também, o Douglas, que está lá na fábrica com a gente, trabalhando direto. Eu quero aproveitar da presença digital que eu tinha falado no início e no meio, pedir para você aproveitar a oportunidade, para você seguir lá a página do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube. A MGS está presente nessas mídias. É uma forma que a gente encontrou de se aproximar de você, cliente, né? Às vezes a gente fica só no telefone ou no e-mail e de vez em quando na visita pessoal, mas uma forma que a gente encontrou de ficar mais próximo de você, que é um cliente, que é uma pessoa tão importante para nós, é através da mídia social. Ali a gente conversa com você, você também pode mandar mensagens para a gente também através da mídia social. A gente está ali 100% online, né, 24 horas por dia, e seria um prazer tê-los nos seguindo lá na nossa mídia social. E por falar em mídia social, como eu tinha falado, nós temos também a participação especial de um professor de marketing digital. Ele é super conhecido no Paraná, né? Eu chamo ele de o guru do marketing, porque é um cara realmente que tem muito conhecimento, ensinou muito ali para a MGS. Eu aprendi muito com ele também. Um amante de café como eu, né? Então já tomamos alguns cafés falando sobre marketing digital e trabalhando na fanpage da MGS e vendo as estratégias, as melhores estratégias que se adequam para a MGS, e a MGS acabou se tornando um case de sucesso para ele. Então eu não vou tomar mais tempo, eu quero agradecer a você que nos prestigiou ouvindo e vendo essa live, é a primeira. Desculpe se teve alguma falha, né? Na primeira sempre surge algum probleminha. Nas próximas a gente vai estar bem mais acostumado, né, a lidar com a câmera do computador, do celular. Mas eu quero agradecer você. Deixe, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, escreva ali embaixo no chat do YouTube, ou mande um e-mail para a gente, ou na nossa página, e a gente vai ter satisfação de responder. E qualquer outra dúvida que surja durante a tua caminhada, dos negócios, sobre a aplicação dos plásticos, a gente é um amante do plástico também, então a gente tem a satisfação de poder sanar as suas dúvidas, desde que esteja no nosso alcance, e te ajudar a se desenvolver no plástico de engenharia. Então, meu muito obrigado. Agora eu quero passar a palavra para o Ademir Lara, ele vai falar um pouquinho mais dele. Ademir, está contigo. Ademir, está contigo. Vamos ver o Ademir.
Eu acho que estamos tendo um probleminha ali no som do Ademir. Tendo um probleminha ali no som do Ademir. Sim. Sim. E agora? Para sim. E agora? Agora okay. sim. Para sim. Tá, então Agora vamos sim. lá, gente. Desculpa aí, vamos lá ajeitar, né? Aí vamos né? Então, prazer estar falando com vocês. Eu sou Ademir Lara. Eu sou Ademir Lara, sou professor, palestrante, consultor de marketing digital. Eu sou da equipe de professores da Escola de Negócios da Associação Comercial do Paraná e também de outras empresas, professor universitário também. Se vocês quiserem se conectar comigo, eu estou no LinkedIn, em todas as redes sociais, como @AdemirLara, tá? Vocês podem me procurar. Por que eu dou preferência nesse momento para o LinkedIn? Vocês já vão entender, tá? O porquê. Porque o LinkedIn é uma rede social profissional, eu acredito que vários de vocês já utilizem essa rede social, tá? Então, fica a dica de que vocês, se não usem ainda, que vocês passem a prestar atenção nessa rede social, ok? Espero que todos vocês estejam bem aí, né? A maioria de nós estamos em home office. Pedir desculpa, como o Vitor falou também, na questão de repente, cair um pouquinho, travar, porque a gente está dependendo da parte de tecnologia também, né? Para continuar fazendo negócios. Então, provavelmente a internet está mais lenta, isso pode acontecer, tá? Mas vamos lá. Eu queria agradecer, né, o convite aí do Vitor, do Samuel, do Grupo MGS. A gente está quase 4 anos em parceria com eles, tá? Então, como o Vitor falou, é um case para nós, principalmente que foi um grande desafio, o Vitor pode confirmar isso também, né? Porque tem todo um trabalho cultural, tá, gente? Nessa mudança, não é simplesmente, eu vou para o digital, né? Para o digital. Então, teve todo um trabalho, então por isso que foram muitos cafés, né, Vitor? Vários cafés, né? O Samuel também acompanhou parte, né, dessa trajetória, né? Então, nesses cafés, até muitas vezes fora da MGS, né, Vitor? A gente se reunia para poder discutir, né? Como que seria isso, como é que seria o novo site, enfim. Foi esse o trabalho que a gente fez. Então, são 4 anos de parceria aí. A outra coisa que eu queria até pegar um gancho no que o Vitor falou foi a questão desse hábito, né? Não sei se vai ser um novo hábito, uma rotina, cada vez mais presente para todas as empresas. Ou seja, não basta simplesmente você ficar, né, nas suas redes sociais ou com seus clientes ou potenciais clientes falando quem você é. Você vai ter que demonstrar valor a partir de agora. Já estava assim e vai ficar mais forte assim, né? Pegando até um gancho que o Samuel falou também, super importante. As pessoas vão começar a dar valor a coisas que a gente não dava antes, tá? E mais do que nunca o digital, né? O digital vai ajudar muito nesse processo. Então a ideia é falar para vocês aí de marketing digital, né? Essa questão da transformação digital, ou seja, agora não tem jeito. Quem não estava vai ter que entrar. Quem já estava minimamente organizado, ele já está sofrendo menos agora, não estou falando que não está sofrendo, mas está sofrendo menos. Quem já tinha alguma coisa estruturada de e-commerce, né, obviamente, de logística para entrega através de canais digitais, né, contatos e canais digitais e vendas por canais digitais, ele está tendo vantagem agora, né, e quem não está, não vai ter jeito. É irreversível isso, vai ter que estar cada vez mais presente nessas mídias, né? Outra coisa interessante, gente, que eu gostaria de ressaltar, isso aqui vai ser mais comum não só na MGS, mas em várias empresas, é o que a gente chama de employer branding, né? Ou seja, provavelmente nós, como consumidores, nós acreditamos muito mais nos colaboradores do que num post feito pela própria empresa. Então, isso que o Vitor e o Samuel estão fazendo, que nós estamos fazendo, eu super recomendo para vocês. Não vai, como a gente vai ter questão de valor, o Samuel acabou de falar sobre a questão, né, dessa. Então, vai ter. Como que eu vou ver a MGS, como a MGS vai ser vista, como é a FGIR, como é que sua empresa vai ser vista daqui para frente? Então, nesse momento, a dica é também que vocês não simplesmente pensem em fazer um marketing só pensando na venda. É o momento de estar pensando no que está acontecendo no mundo, tá? Então, a gente está até chamando de marketing da empatia. Você vai continuar falando dos seus produtos, dos serviços, mas assim, não aquela pegada de venda, compre, isso acaba sendo muito chato, tá? E provavelmente é assim que a sua marca vai ser vista depois que tudo isso passar. Então é o momento de realmente vocês estarem preocupados
preocupados com você passar né, esse posicionamento dos seus potenciais clientes, seguidores, tá? Então, em 2014, não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Walter Longo, eu acho que vários de vocês, só para vocês terem lembrança, assim, ele era o mentor do Justus no primeiro Aprendiz, no Aprendiz 1. E ele falava, né, na época, ele tem um livro chamado Marketing na Era Pós-Digital. Em 2014, ele já falava que era necessário entrar na digital, em 2014, e era como se a gente estivesse numa via de 30, a gente estivesse andando com um carro a 30 km por hora e tivesse que entrar numa via 120, tá? Imagine agora, gente, a gente vai estar a 30, 40 e vai ter que entrar numa via a 200 por hora, tá? Então vai ter que realmente entrar. E assim, o que eu recomendo também agora, nesse momento, vamos entrar, mas minimamente planejado. O que eu falo muito, né, o que eu já estou vendo acontecer, e recomendo que vocês não façam, trazer a linguagem e a forma de se comunicar no offline, ou seja, no presencial e no contato, levar esse tipo de informação, de comunicação para a internet. Isso não funciona. Tá? A gente está trabalhando com públicos diferentes, com canais diferentes. Então, essa comunicação tem que ser diferente. Tá? Ela tem que ser formal? Não precisa ser formal. Olha que legal o bate-papo que a gente está tendo. Tá? Então, ela tem que ser assim. Então, essa é a ideia do digital, né? Então, voltando na questão da percepção de valores, né? As pessoas, principalmente a gente está fazendo negócios com uma geração que é totalmente digital. Então, a forma de se comunicar com essa galera é totalmente diferente. Tá? Então, assim, não é aquela formal, eles querem muita rapidez nas respostas. Né? E outra coisa que vocês devem entender, gente, é assim, é momento, né, que a gente tem que ter esse equilíbrio, bom senso, para essa virada de chave. Isso eu acho que é importante, tá? Então, vamos começar a trabalhar o digital, mas de uma forma minimamente organizada. Ah, porque o cara está fazendo live, eu vou fazer live. Não, gente, não é essa a situação. O que você tem de oferecer de valor para as pessoas quando você está fazendo uma live? Fazer live por fazer, ela não agrega nada. Você tem que colocar valor, tá? Então, esse é um momento espetacular para que você compartilhe sua expertise, o que a sua empresa faz. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? O que você está contribuindo para as pessoas resolverem os problemas delas, né? Na empresa, seja pessoal, isso que é super importante, tá? Então, há 4 anos, mais ou menos, a gente começou na MGS um trabalho. E por onde que a gente começou, gente? Na verdade, a gente começou pela parte do site. Por que isso? Daqui um pouquinho eu vou compartilhar com vocês uma estatística, mas assim, incrível, tá? Mas compradores, eles têm uma percepção de que quando vocês veem, por exemplo, a marca MGS, o FGM na internet, o que eles vão fazer? Eles vão dar um Google e vão cair no site. E nessa pesquisa, que é do final de 2018, para vocês terem uma ideia, 44% dos vendedores consideram o site de uma empresa com a qual ela vai fazer negócio super importante. Só que daí entra uma questão muito legal. Né, normalmente nós somos perfeitos nas redes sociais, no LinkedIn nem se fala, mas o que acontece? Provavelmente esse cara vai acessar teu site, imagina que ele demore 15 segundos para abrir esse site. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai desistir. É a percepção que ele vai ter da tua empresa. Tá? Então, você não teve esse cuidado com o site, ou seja, há 4 anos atrás a gente começou com um trabalho de arrumar casa, né, Vitor? Foi essa a questão, né? Então, principalmente, gente, um site que abra rápido, tá? Só para você ter ideia, a questão de rápido, não estou falando que o nosso é assim, né, Vitor? Que depende de uma série de coisas, mas, assim, o ideal é que um site rápido ele abra em torno de 5, 6 segundos, o ideal seria 3 segundos, e principalmente, gente, vocês têm que se atentar pela questão, assim, o primeiro contato, provavelmente, das pessoas com o seu site vai ser via celular. Então, a gente já tem aí, acho que cerca de 60% a 70% dos acessos do site da MGS são de celulares. Então, a gente muitas vezes se preocupa com a questão, como é que o site está bonitão quando ele acessa pelo desktop? E as pessoas têm uma percepção totalmente diferente quando ela acessa do celular. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? Então, enfim, nesse momento,
a dica, né, voltando na questão do site, porque inevitavelmente, se você começar a aparecer, as pessoas vão procurar o site de vocês, é que vocês comecem a trabalhar a visibilidade da marca de vocês, gente. Como que vocês querem serem vistos quando tudo isso passar? Apenas reforçando, tá? Então, eu uso muito a expressão, uma outra expressão que eu ouvi até adaptei a frase, seria algo assim, ajude as pessoas a comprarem os produtos e serviços de vocês. Tá? Eduquem, né, os seus clientes, seus potenciais clientes a comprar. Então, lembre-se que existe toda uma jornada de compra. O cara não vai decidir a compra naquele momento que ele viu o teu produto ou serviço. Então, quando você coloca lá nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, informações sobre o uso, dos melhores usos, faz uma live igual o pessoal está fazendo, você está ajudando as pessoas a entender o que você faz. Tá? Então, isso é super importante. E a partir desse momento, principalmente quem é vendedor, que eu acredito que tenha muito vendedor e comprador, tá? Então, gente, é importante trabalhar o que a gente chama de conceito de social selling. Tá? Eu sempre brinco, gente, o social selling, para resumir de uma forma mais rápida, seria assim, vamos começar a namorar primeiro, para depois casar. Tem gente que acabou de conhecer que é casar no primeiro encontro. Né? Isso não vai, é muito difícil. Como é que eu vou comprar algo de você, sendo que eu nunca vi tua empresa, nunca falei com você? Vamos começar um relacionamento. Tá? Então, essa é uma dica bem bacana. Então, eu vou explicar rapidamente aqui o social selling e aí vocês vão ter uma visão um pouquinho diferente. Então, gente, o que seria o social selling? A maioria de nós estamos falando de negócios para negócios, ou seja, B2B, ok? Mas apesar de ser B2B, quem fazem os negócios em nome das empresas são pessoas, ok? Então, assim, eu gosto de chamar de H2H, de human to human, ou seja, pessoas fazendo negócios com pessoas em benefícios de empresas. Então, é isso que a gente tem que entender, principalmente nesse momento, e vai ser cada vez mais útil esse tipo de abordagem. Basicamente, gente, o que o social selling trabalha? Ele não trabalha mais aquela questão da ligação fria. Né? O Vitor pega aí um telefone e liga para uma pessoa que ele nunca falou. Qual é a chance, no primeiro momento, da gente fazer negócio? O Vitor liga para o Samuel, oi, Vitor, eu sou da MGS, tudo bem? O que eu faço? Aí apresenta um produto, ele fala... Isso quando você consegue contato, né? Que é uma dificuldade que a gente tem, tá? Ou melhor, contatar a pessoa certa, ou mais próxima do poder de decisão. Então, por isso que eu vou falar no finalzinho sobre o LinkedIn, tá? Gente, outra coisa importante por que vocês têm que ter um site ali organizado, minimamente organizado, que funcione bem. Eu vejo muita gente, eu já recebi, às vezes, pessoas querendo vender para mim. É tão difícil hoje, gente, às vezes a gente conseguir, né? Tempo é um bem super precioso para a gente. Conseguir um tempo para alguém nos ouvir aí por meia hora. E aí você entra numa reunião e 15 minutos dessa reunião você vai apresentar aquele seu vídeo institucional, aquele PowerPoint, né? De 15 minutos, 20 minutos. Gente, vocês perderam aí 20 minutos da possibilidade de convencer, né? Ou de gerar um negócio. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa chega a te contatar, né? Querendo saber sobre o seu negócio, sobre o seu produto ou serviço, 90% da decisão de compra ele já tomou. Então, o que ele está faltando? Alguns detalhes. Por que eu vou escolher a MGS ou a FGM? Por que eu vou escolher uma outra empresa, tá? Nessa situação? Então, é super importante que vocês, nesse momento, entendam que o site ele vai ter a possibilidade de que a pessoa veja primeiro, ele entenda certamente o que vocês têm, o que vocês oferecem, para que vocês possam, quando ele chegar até você, ele já tem as informações suficientes para fechar esse negócio. Então, só reforçando, 90% da tomada de decisão das pessoas, ela já aconteceu quando ela chega em você. E onde ele encontra essas informações? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn e principalmente no site de vocês. Apesar dos meninos estarem aí apresentando os produtos, vários de vocês já conhecem. E são os especialistas, né, Vitor, que a gente está falando, talvez eles conheçam a aplicabilidade desses produtos muito mais do que a gente. Então, eu gosto também de usar uma outra frase, que é assim, bem-vindo à era que você está vendendo para pessoas que sabem comprar,
mais do que nunca, ele tem muita informação sobre o tipo de produto e serviço que você oferece. Então, assim, gente, só para finalizar essa parte de social selling, né, que seria essa questão de criar um relacionamento para depois vender, certo? Só para vocês terem uma ideia, isso é um dado dessa pesquisa. Hoje, uma decisão de compra, diferente do que era no passado, ele passa por 6,8 pessoas. Antes, normalmente, era você, comprador, você e um vendedor. Então, hoje tem muito mais gente envolvida nesse processo. Então, como que a gente cria um relacionamento envolvendo quase as pessoas para converter em negócios, né? É um pouquinho mais complicado, mais desafiador, mas não é impossível. Então, nós falamos sobre a questão do site, né, que é super importante, um site organizado, que abra rápido, né? E, principalmente, gente, que ele esteja conectado com a parte de analytics, né, que a gente chama, para que você tenha insights para entender como que as pessoas estão acessando o teu site, de onde elas estão vindo, se as suas estratégias de anúncios estão funcionando. Então, uma ferramenta que acredito que vários de vocês já conheçam, chama-se Google Analytics, ela tem que estar conectada ao teu site, né, para que vocês tenham esses insights e entendam como as pessoas usam o teu site. E, principalmente, gente, a partir de agora, mais do que nunca, tá? A gente tem teriam as decisões baseadas no que a gente chama de data-driven, né, que seriam as informações que você coleta para a tomada de decisão. Não vai, cada vez menos, já era assim, não dá para agir por intuição, a intuição vai ser importante, mas é importante também que a gente tenha dados para basear nossas decisões nisso, tá? Então, isso é super interessante. Então, aí, só, bem rápido aí, gente, para não tomar muito tempo de vocês, tá? Ainda com a MGS, a gente trabalhou com o Google Ads, que foi um segundo passo, organizou o site para depois trabalhar com os anúncios no Google. Só para vocês terem uma ideia, gente, anúncios no Google seriam assim, curto prazo. Você já vai investir, né, fazendo a tua estratégia, no dia seguinte os teus anúncios, ou até no mesmo dia, os seus anúncios estão rodando. Então, assim, como que você aparece quando a pessoa digita, não o nome da sua empresa, tá, gente? Que fique bem claro. Quem digita o nome da sua empresa, ele já teve algum contato ou viu, mas o importante é ser encontrado quando as pessoas digitam pelo produto ou serviço que você oferece. Isso que é o super importante, tá? E aí você tem essa parte de anúncios patrocinados, tem uma série de possibilidades. Então, só para vocês terem uma ideia, para começar a anunciar cerca de R$10 por dia, aí, que é o Google, ele sugere, tá? Então, você consegue ir com R$300 fazendo uma estratégia bacana, né? Entendendo principalmente o que as pessoas procuram relacionadas aos seus produtos e serviços. Então, você pode ter resultados já a curto prazo, que foi um trabalho que a gente fez. E junto ao trabalho do site, a gente começou a trabalhar o SEO, né? Que são os resultados orgânicos, ou seja, fazer com que o site apareça sem pagar, né? Para algumas palavras-chave. Isso é um trabalho já mais a longo prazo. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho. É um trabalho de formiguinha também, tá? Outro trabalho que a gente começou a fazer e ajudar, né, a MGS nesse novo posicionamento, nesse posicionamento nas redes sociais, foi um plano de comunicação. O que a gente ia comunicar nessas redes sociais? Não basta, gente, simplesmente vocês entrarem nas redes sociais ali e ficarem, olha, eu vendo tal produto, tal serviço. O ideal, principalmente em redes sociais, nesse momento, é mostrar os bastidores da tua empresa, quais são as vantagens dos seus produtos e serviços, o que os meninos acabaram de fazer, tá? Eles ajudam, né, como a gente fala, ajuda o cliente na sua jornada de compra. A gente está até usando essa expressão de educar o cliente na sua jornada de compra, tá? Para que ele fale, pô, esses caras são feras mesmo, eu tenho que comprar deles. E aí entra outra coisa que não é só a questão do preço, né, gente? Muitas vezes eu acabo fechando o negócio porque eu confio neles, tá? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem uma enxurrada de informação. Em quem eu vou confiar quando for assunto plásticos de engenharia? Eu vou acreditar naquele que eu mais vejo nas redes sociais, acho os sites dos caras bacanas, né? Então, essa é a ideia. Outra coisa interessante, gente, anúncios de redes sociais, como vários de vocês são mais B2B, ou seja, negócios para negócios, vale a pena fazer anúncios no Facebook, no Instagram? Vale, tá, gente? Por quê? Por mais que sejam redes sociais focadas no entretenimento, o dono da empresa, o gerente, o comprador, ou o vendedor, ele tem rede social, ele vai acabar se deparando com o anúncio da sua empresa. Então, é super válido.
Só para vocês terem uma ideia aqui também de custo, nós temos anúncios no Facebook, agora eles estão muito baratos, de cerca de 30 centavos, 50 centavos, isso vai variar, para cada 1.000 pessoas impactadas. Então, é super acessível, as pessoas acham, né? Não, mas a gente não está falando de impulsionamento, tá, gente? A gente está falando de anúncios com estratégia, com objetivos, com segmentação, trabalhar funil de venda, isso é super importante, tá? Então, são alguns conceitos que a gente utiliza para ter resultados aí. Outra mídia importante, está quase acabando aí, galera. Outra mídia importante, eu acredito que vários de vocês trabalham, é o WhatsApp Business, tá? O WhatsApp Business é uma ferramenta fantástica, pode ser integrado a todas as suas mídias sociais, ela é da família de aplicativos do Facebook, e você pode potencializar o uso dela instalando aquele botãozinho no site, né? Então, você divulgando essas mídias sociais, para que você tenha uma comunicação mais rápida. E, principalmente, gente, pela questão assim, como eu falei, a pessoa não vai ver o teu produto, ela vai comprar na hora. Ela vai entrar em contato contigo, provavelmente começar a conversar para entender o que você oferece, seu produto ou serviço, para aí sim decidir. A partir do momento que ele confia em você, aí sim ele vai decidir por uma compra. Tá? E, por último, gente, eu gostaria de reforçar a questão de uma rede social, tá? Que a maioria de vocês não sei se conhecem, ou se conhecem, a gente vê muito ainda o pessoal falando assim, mas não é aquela rede social de currículo online. Não, tá? Se vocês têm o perfil, tratem de cuidar dele, nesse momento que está sendo super importante. E o que a gente conseguiu ver nesse momento? Uma migração de várias pessoas que usavam só Facebook e Instagram, eles vieram por LinkedIn. Por quê? O LinkedIn, diferente das outras redes, gente, ela não é uma rede de entretenimento. As pessoas estão ali para compartilhar conhecimento, aprender conteúdo profissional. Então, eu recomendo assim, fortemente que vocês comecem a prestar atenção nessa rede, que é o LinkedIn. Tá? Então, vocês trabalham com duas possibilidades ali. Então, a primeira dica, se vocês têm um perfil, ele está meio que desativado, vocês assim como o site de vocês têm que organizar a casa de vocês, tá? Gente, porque é simples, ó. Não sei se vocês fizeram isso, mas no momento que eu falei Ademir Lara, provavelmente vários de vocês foram no Google e digitaram pelo meu nome. O primeiro resultado no Google, adivinha o que é? É o meu perfil no LinkedIn, antes do Facebook e antes do Instagram. Então, como é que eu vou ser visto? Tá? O cara vai clicar no LinkedIn e fala, é com esse cara que eu vou tentar fazer negócios. Então, o LinkedIn é super importante. Aí, uma outra coisa importante, para nós profissionais, ou para quase todo mundo, existe uma mistura agora do pessoal com o profissional. Então, não dá para ser uma coisa no LinkedIn e o seu Facebook não estiver meio que alinhado. Ele é mais descontraído, gente, mas cuidado com o que vocês postam nessas redes sociais também. Por quê? A gente olha no LinkedIn e vai validar onde? No Facebook, no Instagram, para ver se realmente é a mesma pessoa. Tá? Então, você pode falar assim, mas não a rede social é minha, é particular. Beleza, você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se, se o Vitor posta, ou o Samuel posta alguma coisa, vamos imaginar que vários de vocês que estão aqui não conhecessem o Samuel e o Vitor. Vocês vão procurá-los nas redes sociais. O que vai acontecer? Cai lá num post com conteúdo duvidoso. Será que eu vou fazer negócio com o Vitor, com o Samuel? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o LinkedIn, gente, ele tem uma pegada muito legal de prospecção ativa, vamos dizer assim. E é o que eu recomendo nesse momento para vocês. Também não é o momento de vocês ficarem postando, eu estou vendendo, ok? O que vocês podem fazer? Exatamente isso, mostrar a experiência de vocês, o que vocês fazem de bom, como é que vocês podem ajudar as pessoas. A gente chama de currículo em movimento, tá? E o legal do LinkedIn, gente, é o alcance das publicações. Diferente de qualquer rede social, só para vocês terem uma ideia, um post menos feito, estrategicamente, pessoas, eu já tive posts que chegaram a 10 mil pessoas sem pagar nada. Tá? Isso com técnicas que a gente utiliza. E por último, o LinkedIn. No LinkedIn é possível anúncios patrocinados. Então, para nós, B2B, é muito legal. Por quê? O anúncio patrocinado do LinkedIn, diferente, como ele é uma rede social, ele vai cair na caixa de entrada exatamente, tá, da pessoa que tem o perfil, tá, que você está procurando nas redes sociais.
você vai entregar, por exemplo, eu posso entregar uma publicidade da MGS para todo mundo que é engenheiro, para todo mundo que é comprador. Ele cai diretamente na caixa de entrada do cara. Super assertivo, é um pouco mais caro do que as outras redes sociais, mas eu acho que é bem assertivo. E uma outra questão, para finalizar, duas questões interessantes, ele tem algo chamado e-mail, tá? Que é um e-mail do LinkedIn, chama-se e-mail. Você com uma conta paga no LinkedIn, não estou falando para vocês assinarem, mas vocês podem mandar e-mail para qualquer pessoa no mundo que tenha LinkedIn. Tem LinkedIn, o cara vai receber teu e-mail. Então, o LinkedIn ele possibilita que você faça contatos com pessoas que dificilmente você conseguiria pegando um telefone. Por quê? Vai ter um monte de filtro antes, né? A gente vai cair na secretária, a secretária vai falar, o cara não tá? O cara viajou. Quantas portas na cara, né? A gente já levava quando fazia esse tipo de situação. E principalmente, gente, ele tem uma outra parte chamada LinkedIn Pages, que são páginas parecidas com o Facebook, né? Com as fanpages do Facebook, que podem ser utilizadas nas suas estratégias. E, por último, o LinkedIn é isso que a gente passou a usar na MGS há algum tempo e começou a trabalhar esse programa de prospecção ativa, né, Vitor e Samuel, trabalhando essa questão do branding da marca e os colaboradores fazendo esse papel de divulgar, de fazer a divulgação da MGS, da FGM, principalmente no LinkedIn, né, através de vídeos, através de publicações. Tá? Então, existe uma ferramenta no LinkedIn chamada LinkedIn Sales Navigator. Tá? Esse Sales Navigator é a ferramenta de prospecção, onde, vamos dar um exemplo, gente. Eu quero encontrar todos os compradores da região metropolitana de São Paulo, tá? Que estão na empresa há pelo menos 4 anos. Então, eu consigo fazer esse filtro e consigo ter essa informação. E aí, sim, entra o trabalho de vendedor, né? De prospecção, mas tudo isso pensando naquela questão do social selling. Como que eu vou abordar? É o momento de eu abordar, por exemplo, uma pessoa agora, e assim que eu conseguir uma conexão no LinkedIn com o cara, já vender para o cara. Tá? Talvez não seja o momento, mas esse momento seria o momento da gente fortalecer esse networking, aumentar esse networking para que a gente possa gerar negócios, né? Então, só reforçando, né, a questão do LinkedIn é onde as pessoas estão lá nesse momento, pode ter certeza, fazendo negócios, né? E é o que eu recomendo para vocês. Vou finalizar aí, o Vitor acho que vai comentar alguma coisa. Eu vou disponibilizar lá um material para vocês, uma questão até de videoaulas com o LinkedIn aí também. Então, espero tê-los ajudado, né, um pouquinho nesse momento. Estou lá disponível nas redes sociais, se vocês quiserem se conectar comigo, podem me chamar, tá? Eu adoro compartilhar conhecimento e também gosto de, na medida do possível, ajudá-los, então pode me perguntar lá que eu teria o prazer de respondê-los, tá? Novamente, obrigado, MGS, ao Samuel, ao Vitor, parceiraços aí de alguns anos já, né? E fé, né, galera? Eu acho que é o recado do momento, tudo isso vai passar, eu acho que a gente vai se unir cada vez mais, está todo mundo aprendendo, né? Se reinventando para um novo, quer dizer, um novo normal, né, que a gente chama, e é isso, espero que tenhamos ajudado, se precisar de alguma informação é só chamar lá nas redes sociais. Obrigado, valeu. Obrigado. Obrigado, Ademir, por ter compartilhado com a gente e dado essa força aí, nessa segurança. A gente estava meio inseguro, porque é a primeira live, né? E, enfim. Tranquilo. Essa força aí. E quero agradecer também a você que estava ouvindo e vendo essa live da MGS. Meu muito obrigado. É a forma que a gente encontrou nesse momento de ficar mais próximo de você. Nós vamos fazer outras lives do webinar. Vamos também enviar alguns vídeos que já temos preparado, como eu já falei, e faremos outros, né, para você também ter um pouquinho mais de conhecimento sobre os plásticos. Nós gostamos de falar sobre plásticos e engenharia, essa é a nossa vida, né? Eu estou lá na MGS há tantos anos, e a diretoria da MGS também está aí de portas abertas para você, quando você quiser conhecer a fábrica, mandar seus orçamentos. Então, sinta-se à vontade. Meu muito obrigado por ter nos ouvido até esse momento. Passamos um pouquinho do horário, mas da próxima vez a gente vai deixar uma coisa mais certinha. Agradeço também ao Samuel, que está aí participando comigo, e ao Fabiano, que
o técnico que está, ele não apareceu, mas ele que está viabilizando toda essa questão da internet, do Skype, do YouTube, ele que está por trás, é sócio do Admir, e que está nos auxiliando nisso daí. Então, muito obrigado, e até a próxima. Se cuidem, usem máscara, álcool gel, né? Estamos vivendo um momento aí difícil, né, da história mundial, então se cuide, se você é do grupo de risco, fique, não sendo e tendo que trabalhar, se cuide, mantenha distanciamento social, 2 metros, álcool gel, lavar a mão, os braços com frequência, e vamos caminhar, vamos fazer essa situação mudar, logo passa, tá bom? Um abraço, até mais, tchau. Obrigado, tchau. Valeu.